Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos também, porque eu sei que tem homens aqui. Pessoal, sério, é uma satisfação imensa para mim estar ajudando as minhas alunas, as minhas colegas. Eu recebo todos os dias muita coisa legal para mostrar para você que tudo isso é possível, tá? Dá uma olhadinha. Eu fiz uma devolutiva na segunda-feira, deu que ela está no simbólico. Então, com todas as ferramentas do curso que você nos proporciona, eu pude argumentar com propriedade, né, o momento do desenvolvimento cognitivo que a criança está. Eu consegui fazer entender, tanto é que eles, a partir daí, eles conseguiram entender que o que a professora particular estava trabalhando não estava, por que não estava surtindo efeito? Porque não batia com o desenvolvimento, com o nível de desenvolvimento. Aí eu expliquei por onde que nós temos que começar. Os pais ficaram maravilhados, né, com o material, e eu explicando para eles ficaram maravilhados, eles foram embora. Eu disse, não quero resposta agora do que se vocês querem ou não continuar. Vocês vão para casa, ler o meu relatório de avaliação e depois vocês me respondam se a gente vai continuar. Mas hoje, antes das 8 horas da manhã, a mãe já falou que segunda-feira a menina já está lá para iniciar o atendimento. Eu quero pedir alguns minutinhos somente da tua atenção, porque eu preciso te contar uma história antes de entrar na parte do conteúdo. Você vai entender que essa história, ela tem um caminho totalmente lógico e previsível que vai fazer com que você entenda todo o conteúdo que eu tenho para te trazer depois, tá? Então é uma base que você precisa entender e é muito legal. Você vai ver o quanto essa história vai modificar a tua visão também de vida, tá? E de carreira, principalmente, obviamente, né? Da psicopedagogia. Então, olha só, gente, eu abri meu consultório em 2012, tá? Com uma grande amiga minha. E aí, o que vocês acham que aconteceu, né? É fato, gente, que foi tudo muito difícil, muito difícil. Apesar de a gente já ter mestrado, o meu mestrado foi em cognição, então se você conhece um pouco da minha história, você sabe que eu fiz o mestrado em cognição, aprendizagem e desenvolvimento humano, mas, assim, nada disso foi suficiente, sabe? Porque eu comecei a questionar a própria psicopedagogia. Então eu chegava em casa todos os dias, gente, meu marido, ele é testemunha disso, sabe? Eu chegava em casa todos os dias me questionando se a psicopedagogia era realmente uma atuação viável, porque eu falava, sei lá, acho que falta alguma coisa. É uma coisa que, sabe, parece que estava sempre faltando algo. Porque o meu entendimento da profissão não estava correto. Eu não tinha um entendimento do que realmente era o papel da psicopedagoga, tá? E aí, gente, outra questão também muito difícil. Nas férias, todas as famílias abandonavam, né, os atendimentos. Então, chegava férias, o pouco que tinha de atendimento abandonavam tudo, voltavam só em abril do ano seguinte, quando as notas começavam a cair de novo. E fora isso, tá, tinha muita questão, tá, da conduta, da forma com que as famílias se colocavam ali, né? Então, pechinchavam preço, pediam para fazer lição de casa. Nossa, eu nunca esqueço assim, a fulaninha tem prova amanhã. Eu mandava uma mensagem no meu WhatsApp falando, eu quero que você estude para ela o conteúdo das páginas tais e tais, porque amanhã tem prova. E eu preciso que ela aumente a nota. Tudo errado, sabe? Você se coloca numa posição inferior, você se humilha pro teu cliente e ele entende que você realmente não tem valor e as coisas vão degringolando. Era muito triste pra mim, muito desgastante. Eu queria abandonar tudo, eu não aguentava mais. E eu vou falar pra vocês, o único motivo pelo qual eu não abandonei nesse momento foi porque eu ainda tinha um apreço muito grande pela minha amiga, tá? Que tava ali naquela jornada comigo. E aí, fora isso, né? Também tinha a questão do quê? Que eu não verificava resultados nos aprendizes. Quando eu pedia para os pais para eles fazerem esse trabalho de extensão em casa, o que acontecia? Pegava um jogo lá, daí a criança, daí os pais vinham falando assim, Michele, mas o fulaninho não sabe respeitar regras, meu filho não tem paciência, ele larga tudo e começa a pular em cima do sofá, a gente briga no meio do jogo, tá? E as coisas não aconteciam. Esse trabalho de extensão que deveria ser feito em casa, ele não acontecia. Nada funcionava, tá? Não tinha extensão do trabalho, não tinha resultado. E era por isso que os pais, zarpavam nas férias, né?
Eu sempre brinco com vocês sobre a promoção do Beto Carreiro. Eu falo, você tem medo da promoção do Beto Carreiro? Eu tive medo por muito tempo da promoção do Beto Carreiro. Porque era isso, as famílias falavam, ai, Michele, nossa, agora aconteceu uma coisa aqui e financeiramente não vai mais dar pra gente levar a criança pro atendimento e tudo mais, e depois, na semana seguinte, eles estavam no Beto Carreiro, né? Então, e com as redes sociais a gente tem, né, essa questão aí, porque a maioria me adicionavam, eu nunca pedi. Mas aí eu tinha esse acesso, né, de que não era questão financeira, tá? Era questão porque eles não estavam valorizando aquele processo. Por que eles não estavam valorizando? Porque eles não viam resultados, né? E aí me questionavam muito, mas e como é que você vai aprender? Quando que você vai ensinar a ler e escrever, né? Então, assim, o fato é, eles não viam valor naquele trabalho. E quem não vê valor no trabalho, não permanece. E era por isso que os clientes fugiam. Eu não conseguia reter essas famílias, tá? E até que, gente, eu entrei, então, num momento muito difícil da minha vida. Eu tava muito decepcionada com tudo aquilo. E eu já tava, como eu falei, eu queria muito desistir já, né? Eu tava prestes a entregar tudo aquilo. Chegou um momento em que eu fui fazer um curso de aprofundamento. E o primeiro módulo do curso era provas operatórias, né? E eu cheguei lá no curso, né, achando que eu ia ser só mais uma da plateia, e o fato é que pouquíssimas pessoas tinham se inscrito pro curso, e o que era para ser um curso virou uma supervisão, tá? E aquela professora, ela foi, né, extremamente preparada, extremamente boa, uma psicopedagoga genial aqui da minha cidade, e assim, ela trouxe um trabalho ali que ela fez conosco, já que éramos em poucas, que eu passei vergonha. Eu passei vergonha, gente, porque eu não sabia as entranhas da aplicação de provas operatórias. Eu não sabia os detalhes. Eu sabia aquilo por cima. Eu sabia aquilo de uma forma que me ensinaram na faculdade, na pós-graduação, tá? Eu sabia toda a teoria de Piaget, porque no meu mestrado eu precisei estudar isso e tudo mais, que lindo, maravilhoso. Mas a aplicação de prova operatória, a parte lógica, todos os detalhes importantíssimos para você fazer uma avaliação de qualidade, eu não tinha. Eu fiquei desesperada, tá? Eu fiquei desesperada e aí eu cheguei à conclusão de que eu realmente tinha que desistir de tudo. Cheguei em casa, chorei muito. Me senti o cocô do cavalo do bandido. E aí, no dia seguinte, depois de chorar... Ai, gente, eu fico até emocionada de contar essa história. Eu falei, não, vou voltar lá. Vou fazer esse curso de volta na próxima semana. Mas eu vou estudar esse troço antes para não passar mais vergonha. E aí eu peguei o livro do Jorge Visca, né? E estudei todas as provas naquela semana ali, para não chegar lá passando vergonha e tudo mais. E aí foi, né? E cada semana que eu ia, eu chegava lá, tirava várias dúvidas. Eu sei que chegou no final do curso, até eu já não tava mais com vergonha, né? Obviamente, porque aquela profissional mostrou que ela tava ali para nos ajudar mesmo e que aquilo, no final das contas, era meio normal. Infelizmente, né, gente, não poderia ser normal, tá? E aí eu posso dizer pra vocês que eu me tornei uma exímia avaliadora, tá? Porque eu fui muito a fundo nisso. Eu fui muito a fundo. Eu falei, gente, eu não quero nunca mais passar por isso na minha vida. Eu não quero mais me sentir uma porcaria, sabe? E eu descobri com tudo isso que eu ficava focando em conteúdo de déficit, de transtorno, de doença, de seja lá o que for. E eu não estava focando na base da psicopedagogia, que é fazer uma avaliação cognitiva bem feita, tá? É fato que a psicopedagogia tem 3 pilares, principalmente quando eu digo, né, a linha de atuação que eu sigo, que é a epistemologia convergente de Jorge Visca, mas, né, tem ali, claro, não vou dizer que não tem importância a parte emocional e a parte social, mas a questão é que as provas operatórias, elas têm um tipo de trabalho, mas muito, aliás, não é mais, ele é técnico, né? Quando a gente vai trabalhar a parte emocional dentro da epistemologia convergente, a gente trabalha a psicanálise, que é uma delícia, sempre amei me debruçar sobre os estudos da psicanálise, então é uma forma de trabalho diferente. As provas operatórias, elas exigem raciocínio lógico da avaliadora, né? Então, é fato que aquilo ali, para mim,
era a minha dificuldade, era a minha pedra no sapato, era aquilo ali que eu não sabia fazer. Estudar sobre cognição infantil, estudar sobre psicanálise, estudar sobre teorias de aprendizagem era tudo muito fácil para mim. Mas o que não era fácil para mim era a parte do raciocínio lógico e da aplicação dessas provas. Como que eu ia aplicar uma prova se eu mesma não tinha, né, o entendimento daquilo ali tudo? E aí, gente, questão foi essa. Eu ia, voltava daquele curso e eu me tornei uma exímia avaliadora, tá? O que aconteceu depois disso? Eu comecei a entender que não somente eu tinha que mostrar para os pais, né? Ah, terminou a avaliação. Ah, então eu vou pegar aqui e colocar aqui no informe se a criança tá ou não tá. Ah, o fulaninho não está no operatório concreto. Ou o fulaninho está no operatório concreto. E depois você continua a intervenção falando pro pai, ah, agora eu vou fazer um trabalhinho aqui, sabe? Não vai prender nenhuma família. Não vai prender nenhuma família no consultório, tá? Meu marido, gente, ele trabalha com fundação. Ele sempre fala, é uma porcaria trabalhar com fundação. Por quê? Porque ninguém quer ver, ninguém quer gastar dinheiro com o que não tá vendo, né? Então, a estaca lá que entra na terra antes de você subir uma construção, ninguém quer gastar com estaca. Só que depois que a casa sobe e racha, aí as pessoas ficam chorando. Ai, meu azulejo quebrou, minha parede rachou. Mas na hora de se debruçar sobre o dinheiro que você tinha que colocar ali num bom projeto de fundação, ninguém quer, né? Então nós temos que trazer para os pais essa importância, tá? E aí foi o que eu comecei a fazer. Eu não somente trazia para os pais mais a fase, se estava na fase, se não estava na fase. Eu trazia as subfases. Eu tinha uma tabela que mostrava... Eu tenho uma tabela até hoje, mas naquele momento eu criei uma tabela que mencionava todas as subfases do desenvolvimento cognitivo, que são ali mais ou menos em torno de 2 em 2 anos, 1 ano e meio, e trazia os processos mentais de cada, tá? Então, assim, para cada subfase nós temos, né, a epistemologia genética de Jean Piaget nos traz 4 processos mentais, e aí que eu tinha essa tabela e eu mostrava para os pais, seu filho tá aqui, mas ele tinha que estar aqui. Se você trabalhar exatamente esse processo mental aqui, vamos supor, classificação, vai entender e ele vai conseguir separar, ao invés de 2 classes só, ele vai separar 3. Então, nós vamos pular para o próximo nível. E aí, depois que a gente pular para o próximo nível, a gente vai trabalhar a alfabetização, a gente vai trabalhar matemática, a gente vai trabalhar as notas, mas entenda que isso é para a vida do seu filho e não para as notas. E aí, pessoal, o pulo do gato disso tudo, primeiro, vejam lá, eu motivei os pais, né? Então, primeiro, entendimento de que o conteúdo escolar era só a pontinha do iceberg, né? Depois, eu trazia o próximo passo. Então, veja, trabalha isso aqui pra gente pular pra cá. Então, motivação. Isso é o que as artes marciais fazem. Eles separam por faixa para que a gente tenha essa motivação, né? Quem me conhece já há mais tempo sabe que eu sempre conto essa história das artes marciais, e eu tiro sarro até da natação, né? Porque você não vai levar o teu filho na natação, tem o marisco, o siri, a lagosta. Porque é isso, eles trazem essa motivação em pequenos passos. E todo mundo sabe disso, menos nós psicopedagogas, né? Então, trazer isso para os pais é o seu trabalho, porque é o seu trabalho motivar os pais para permanecerem com o atendimento, tá? E para fazerem a extensão do trabalho lá em casa, né? Na casa deles, tá? Trouxe passinho por passinho, trouxe onde que a criança estava especificamente, onde que ela deveria estar, porque também já dava uma real para a família. Essa base que os pais precisam, né? E aí aquilo, desenhava, fazia gráfico para os pais e tudo mais, né? E aí, gente, que depois disso, a minha carreira simplesmente alavancou de uma forma totalmente mágica, tá? Teve um dia que eu fui numa escola, eu fiz uma avaliação muito bem feita e trouxe um retorno muito bem feito para a escola e para a família. Por que eu consegui mostrar isso? Porque a criança estava no intuitivo global e ela passou para o intuitivo articulado em 6 meses. E isso nós sabemos que é uma questão de 2 anos e aquela criança precisava passar. A partir daquilo ela começou a ter entendimento lógico de matemática, as notas começaram a melhorar, ela começou a ter mais noção para ser alfabetizada. E aí, essa escola simplesmente começou a me indicar pra todo mundo. Chegou um momento que eu não tinha mais agenda, era até engraçado, porque eu ia fazer reunião nessa escola, eu já aproveitava uma tarde pra fazer de todos, assim. Então, chegava numa sala lá, e eles falavam, Michele, fica sentada aí, que a gente que vai revezando aqui as profissionais, né, porque daí tinha, às vezes, uma criança menor, uma maior. E eles me indicavam, e eles falavam pros pais, olha, a gente vai te indicar essa daqui, porque realmente a gente sabe que ela traz resultado e tudo mais. Então, gente, só pra não me estender aqui, tá? Eu prometi que eram alguns minutinhos e eu sei que eu já tô passando, mas essa história é muito forte. E
aí eu falei, não, então vou ensinar para os profissionais, né, para as minhas colegas, só que eu vou fazer o negócio direito, então vou ensinar tudo que a epistemologia genética ensina, que é relacionado às provas operatórias, esses processos mentais, porque aí elas vão ter um panorama geral dessa carreira e vão poder ter os mesmos benefícios e os mesmos ganhos que eu tive, né? Que é fazer uma avaliação extremamente certa, depois estimular da forma correta, orientar os pais da forma correta, tá? E hoje eu tô aqui para te contar tudo isso. Como que funcionou tudo isso, por que tudo isso deu muito resultado, tá? Para você ter conhecimento na tua carreira, né? Até que vai chegar um ponto em que você realmente vai ter esse reconhecimento que eu mencionei para vocês, que é não se humilhar mais para as famílias, é conseguir com que eles tenham todo esse entendimento do que é necessário ser feito e te respeitem e façam o que você manda, fazer também uma avaliação, né, certa, e que você vai ter resultado, e isso vai te trazer muita satisfação, e aí vai chegar uma hora que você vai lotar a tua agenda e você vai aumentar muito o valor das consultas, tá? Então, gente, é isso. Eu vou partir agora para os conteúdos. Quais são as provas operatórias que eu ensino? Uma das etapas muito importantes desse processo para mostrar para vocês essas provas começa no sentido de entender que as crianças chegam no consultório quando elas começam a apresentar alguma dificuldade escolar. A criança começou a ter dificuldade para ser alfabetizada, a professora começou a perceber que ela não conseguia fazer os processos que ela queria ali em relação à matemática, seja subtração, adição, enfim. Então essa criança apresenta suas primeiras dificuldades de aprendizagem. Geralmente é uma criança que não entrou no operatório concreto, tá? Mas que deveria ter entrado. Elas começam a mostrar de uma forma mensurável, né? Seja através da nota, seja através da alfabetização, ela começa a apresentar isso de uma forma mensurável que ela está tendo dificuldade. Geralmente em torno dos seus 7, 8 anos, e ela deveria ter entrado no período do operatório concreto para que ela desse conta da matemática, para que ela tivesse concepção de número, para que ela tivesse alguns processos mentais que exigem, por exemplo, alfabetização, né? E ela não entrou. Então, essa é a minha maior preocupação. Se for aquela psicopedagoga que está iniciando a carreira ou que tem os seus atendimentos de uma forma geral, num âmbito geral, a grande maioria dos atendimentos das crianças, dos aprendizes que ela vai atender, que ela vai receber no consultório, são essa demanda que eu trouxe aqui pra vocês. E agora que eu vou mostrar pra vocês, então, por que dessa baguncinha boa aqui, que eu queria mostrar pra vocês quais são as provas que eu ensino, né? E até que idade a gente pode utilizar essas provas aqui? Nós utilizamos 4 provas que avaliam a conservação. O que é conservação, gente? Conservação é eu entender, por exemplo, que se eu tenho um tanto de água aqui igualzinho nesse outro copo, né? Se eu tiver no mesmo nível, bem certinho de água aqui, tá? E eu trocar só o recipiente, eu vou continuar com o mesmo tanto nos 2 recipientes. Só mudou o formato. Também é conservação eu entender que se eu tenho aqui 7 fichinhas azuis, eu vou pegar aqui só 4, tá? Se eu tenho 4 fichinhas azuis e 4 vermelhas, elas vão continuar tendo só 4, mesmo que essas daqui estejam numa fileira bem mais larguinha, certo? Um comprimento maior, e essas daqui estejam bem juntinhas. Aí, outra coisa que a gente faz é conservação de massa. A gente faz 2 bolinhas do mesmo tamanho e a gente vai mudando o formato de uma delas e vai sempre perguntando para a criança se tem a mesma quantidade. Tem uma técnica extremamente complexa para você fazer essa aplicação e para você realmente ter a certeza de que aquela criança está respondendo com posse daquele conhecimento. E aí, por último, então, eu falei de 3 provas de conservação para vocês, né? E aí, por último, a gente tem a de superfície, que a gente fala para a criança assim, ó, faz de conta que aqui são 2 pastos, né? E a vaquinha vai vir comer aqui e vai vir comer aqui. Se eu tenho uma casinha aqui e uma casinha aqui, a vaquinha vai comer o mesmo tanto, certo? Certo. Ela tem que entender que se eu tô tirando essas medidas aqui do pasto, eu continuo com a superfície igual desse lado e desse. Então a gente fala conservação de superfície. Essas 4 provas de conservação nós utilizamos para fazer então essa avaliação se a criança entrou no operatório concreto.
Depois, nós temos as provas que nós chamamos de classificação. Aí aqui nós temos uma prova que nós fazemos que ela é relacionada à interseção de classes. Depois, nós utilizamos essas fichas aqui também para pedir para a criança separar por critérios. Nós queremos chegar, né, num momento em que a criança nos diga como que eu posso separar isso em 2 grupos, usando vários critérios. Então, num primeiro momento, a gente espera que ela separe por cor, depois a gente espera que ela separe por tamanho, depois a gente espera que ela separe por forma geométrica, tá? Volto a dizer, tudo isso é feito de uma forma extremamente sistemática, pensada, estudada, e não é assim que a gente vai chegando para a criança e vai, né, perguntando e pedindo. Não, tem toda uma estratégia de consigna que nós falamos, principalmente, que são as perguntas corretas, né? Você tem que fazer a consigna exatamente certa para você não colocar a criança, não induzir a criança ao erro e também não dar a resposta certa para ela. A gente chama essa prova de mudança de critério ou dicotomia. De classificação, nós também temos uma que nós usamos. Essa aqui eu tô dando exemplo das flores, mas ela pode ser feita com carrinhos, com frutas, com comidinhas, enfim. Que ela é para avaliar a questão da inclusão de classes, mas não só isso, tá? Eu não só quero que a criança me diga que ela tem esse entendimento de inclusão de classes, no sentido de que aqui eu tenho flores e que dentro da categoria flores eu tenho margaridas e rosas. Mas é mais do que isso, eu quero que ela me diga a quantidade de cada categoria. Por isso que o nome dela é quantificação da inclusão de classe. Nós temos também a prova de seriação, que nada mais é do que entender se a criança consegue colocar por ordem de tamanho, né? Mas também, mais uma vez, não é tão simples assim, porque não é só colocar em ordem de tamanho. A criança, para ela conseguir colocar em ordem de tamanho, ela precisa ter sistematizado na mente dela o entendimento de que cada vez que eu adiciono um elemento, aumenta de tamanho. E aí, gente, para finalizar, nós temos a prova de espaço, tá? Espaço unidimensional. O que significa isso? Que é uma medida. Ou seja, a criança que entrou no operatório concreto, ela consegue fazer uma medição, tá? De uma medida. A gente monta uma torre e pede para a criança montar outra, mas ela não pode chegar perto uma torre da outra para ficar fazendo essa medida aqui que eu tô fazendo aqui com vocês, tá? Então a gente coloca tiras de papel, varinhas na mesa e ela vai ter que se virar com aqueles objetos ali. São 9 provas, tá? Essas 9 provas que nós utilizamos para ver se a criança entrou no período operatório concreto são as provas que eu ensino. E como eu já expliquei para vocês, o porquê que eu faço isso, porque eu creio que essa é a parte mais importante que uma psicopedagoga precisa dar conta. Antes da criança entrar no operatório concreto, ela passa por 3 subníveis, tá? Que a gente chama de simbólico, intuitivo global e intuitivo articulado. Esses 3 subníveis que eu ensino a mensurar, a psicopedagoga vai aprender qual desses 3 a criança tá, qual desses 3 e qual o processo mental. Ela tem uma tabela que ela consegue ver, por exemplo, aonde que a criança tá. Por que eu me debruço sobre o pré-operatório, tá? Que é esse que eu falei que tem os 3 subníveis. É imensurável o quanto é importante para um psicopedagogo ter essa base das provas operatórias. Por isso que eu digo para vocês, eu ensino essas 9 provas, que são as provas essenciais para você entender se aquela criança entrou ou não no operatório concreto. E se ela não entrou, você vai poder dizer se ela está no simbólico, no intuitivo global, no intuitivo articulado. Então entenda que é o processo mental e o nível, né? Olha quantas possibilidades se abrem aí. Se eu tenho 4 processos mentais, que é espaço, conservação, classificação e seriação, e eu tenho 3 níveis, então eu tenho 12 possibilidades, tá? Esses 12 processos mentais, sobre qual idade que abrangem essas provas. Uma criança que entra no operatório concreto, nós esperamos, tá? Nós, que eu digo, todas as pesquisas da epistemologia genética, né? Espera-se que uma criança entre no operatório concreto, depende também do processo mental, porque tem alguns que são um pouquinho mais pra frente, alguns são um pouquinho antes, tá? Mas é entre 6 e 8 anos, tá? Aí você vai falar assim, nossa, Michele, mas então só vou poder avaliar a criança de 7 anos? Vejam, lembra que eu falei pra vocês que as crianças chegam no consultório com 7 anos e elas não entraram no operatório concreto? Então,
A nossa sociedade, por conta do nosso estilo de vida, por conta desse formato de sociedade que nós temos hoje, que as crianças não têm mais acesso à natureza, elas não têm mais acesso a manipular o concreto, elas vivem todas, né, presas dentro de casa com as telas. O que eu pude verificar ao longo da minha carreira é que as crianças têm muita dificuldade de entrar no operatório concreto nos 7 anos. Por isso que os consultórios psicopedagógicos estão abarrotados de crianças entre 8, né, até 9 anos, porque depois elas, né, vão permanecendo com essa dificuldade. Recebemos crianças de 9, recebemos crianças de 8, recebemos crianças de 10, recebemos crianças de 11 anos até às vezes que não entraram no operatório concreto. Tá? Então, gente, se é para responder para vocês, qual é a idade que você vai poder aplicar essas provas e utilizá-las para fazer uma avaliação psicopedagógica, isso vai depender do nível de dificuldade cognitiva, né? Do nível cognitivo em que as crianças vão chegar no seu consultório. Mas, e aí, pessoal, como é que bateu tudo isso para vocês? Eu sei que dá um negocinho, né? Então, pessoal, o que eu quero dizer pra vocês é isso. Não tem fuga, tá? Você precisa se aprofundar em entendimento de desenvolvimento cognitivo infantil. E as provas operatórias são realmente, a epistemologia genética de Piaget realmente é o primeiro passo que você tem que dar, tá? E não significa que por seja o primeiro seja o mais fácil ou que seja menos importante, tá? Não é isso, gente. É fato. Você não tem domínio da tua carreira e das tuas consultas se você não dominar as provas operatórias e tudo que a epistemologia genética traz. Agora, eu quero mostrar pra vocês, tá? O que acontece, por exemplo, com alunas que entraram no meu programa e a visão que elas tiveram em relação a isso, tá? Que elas achavam que já dominavam, né, as provas operatórias e já estudavam muito. Então, assim, eu acho bem bacana de mostrar isso, só pra vocês terem uma noção da profundidade disso tudo, tá? Dá uma olhadinha no que a Edivânia traz pra gente. E eu tenho um consultório também que eu atendo particular. E assim, eu sempre tive muita vontade de aprofundar mais nas provas operatórias, porque eu sei que isso é a base, né? Mas só que eu tinha muita dificuldade de interpretar. Eu já aplicava, já utilizava, aplicando, mas sabe quando a gente não tem muita segurança? Eu sabia que tinha alguma coisa ali que não estava 100%. Fiz alguns cursos e mesmo assim não conseguia ainda, né, chegar naquela segurança. Nossa, e quando eu fiz o curso com você, aí eu me deliciei, né? Porque era tudo que eu precisava. Você tem que ver, assim, que gostoso. Aí eu fiz e eu empolguei, cheguei na secretaria, falei assim, gente, nós temos que estudar sobre Piaget, porque nós não sabemos nada de Piaget, e Piaget é a nossa base da educação. E aí nós já fizemos um grupo de estudo de psicopedagogos. E olha só, assim como a Edivânia, tem várias alunas minhas que falam, Michele, eu dava até aula, fazia capacitação sobre isso, mas eu nunca tive um entendimento tão profundo como você trouxe, né, em relação às provas operatórias e o porquê que não dava resultado, porquê que muitas vezes não funcionava, né? E quando eu digo não funcionava, era assim, não funcionava você orientar o pai e a mãe, não funcionava você reter os teus clientes, não funcionava você ter essa autoridade para convencer, né, o teu cliente, a tua família e tudo mais, tá? E também, o pior de tudo, no meu entendimento, é não gerar resultado mesmo nos seres humanos, nos aprendizes que estão ali. Gente, se você compra uma caixa piagetiana, gente, caixa de provas operatórias piagetianas, vai no livro do Jorge Visca ver se as medidas estão corretas. Eu conheço gente que aplica a prova há anos e não sabe que a medida tá errada. Depois não sabe por que a prova tá errado. Tá bom? E aí, pessoal, eu vou trazer aqui pra vocês agora como muitas pessoas têm me mandado mensagem no particular, enfim, nossa, imensurável quantidade de mensagens que eu recebi perguntando, né, do curso, aplicar as provas, tá? Vocês têm comunidade, tá? Então tem comunidade que se comunica, que tá junto, que tá todo mundo junto lá. E eu respondo essas perguntas com a máxima urgência sempre, tá? Sempre me esforçando para fazer isso o mais rápido possível, mas também com a profundidade que vocês merecem. Você vai estar sendo muito bem acompanhado. A gente tem comunidade, tá? Tem tudo que você precisa para estar caminhando junto ali com as pessoas. Tem alunos que falam que valeram muito mais a pena do que a faculdade, então eu vou deixar um print aqui para vocês, tá?
Michele, eu só tenho que te agradecer. Tá sendo um divisor de águas e na minha profissão. E eu agradeço a Deus por isso, né? Eu me lembro que eu fiquei muito chateada que eu não consegui participar da primeira vez que eu vi o seu curso. Até porque também, uma coisa que eu gosto de deixar bem claro é que assim, eu me dou o direito, tá, de acabar com as vagas antes. Se chegar num nível ali que eu ver que as vagas acabaram. Eu me dou o direito de encerrar antes, tá bom? Pode ser que não tenha mais vaga, tá bom? Então, eu espero vocês na segunda-feira. Eu vou mandar aqui no WhatsApp as informações, vou mandar lá na comunidade do Facebook as informações e vou mandar no e-mail também, tá? Se a pessoa preferir, vai estar lá no e-mail. Eu espero que você consiga fazer a tua inscrição, né? Então, eu te espero lá, tá bom? Um grande beijo e até segunda-feira.